Vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Começando aqui nosso 9º dia de aula de Teologia Pastoral. Como é nosso costume, já oramos. Mais uma vez, graça e paz. Boa noite. Graça e paz, boa noite. Amém, graça e paz, boa noite a todos. Graça e paz a todos. Com muita alegria que estamos na penúltima aula desse módulo tão importante, tão significativo. E hoje a gente vai continuar tratando aqui sobre os temas. Hoje eu quero falar sobre a prática do aconselhamento, a prática da pregação, a liderança, denominação. Pretendo estar abordando esses temas hoje aqui conosco e prosseguindo no nosso programa, tá bom? Como é costume, nós gravamos todas as nossas aulas, para que os irmãos possam continuar aprendendo a cada dia mais sobre esse tema, para que futuros alunos que desejem fazer o nosso curso em EAD possam estar aqui vindo e assistindo essas matérias e depois nos procurando. É claro que temos todo um critério para as aulas em EAD, mas essas gravações servirão como material também para os irmãos que desejarem fazer o nosso curso em EAD. Essas aulas também são gravadas porque eu não tenho dúvida que muitos irmãos, ao verem os temas, eles se aprofundarão e aprenderão sobre essas doutrinas, sobre esses ensinos, e também creio que muitas vidas podem até ser salvas por meio dessas discussões, porque afinal de contas, mesmo sendo um assunto mais acadêmico, nós estamos aqui tentando passar da melhor forma e da forma mais simples aos irmãos, e, sobretudo, levando cada aluno, cada irmão, ao conhecimento da palavra de Deus. Então, eu sei que, de uma forma maravilhosa, Deus também pode despertar o coração de muitos, atraí-los à graça e libertá-los por meio da mensagem do Evangelho. Tá bom? Então, meus irmãos, vamos ler um texto bíblico e vamos trabalhar hoje aqui, né, nessas pautas, como eu falei para os irmãos. Hoje a gente quer gastar um tempo sobre a prática do aconselhamento, a prática da pregação, ministério de denominação e o pastor como líder. E assim a gente vai estar fazendo um mix sobre a minha apostila, o livro-texto, e hoje eu separei também aqui 3 livros que eu quero hoje, de fato, pincelar algumas lições deles com vocês. Um dos materiais é esse, Pregação e Pregadores, do Martin Lloyd-Jones. Outro é do Culpa e Graça, do Paul Tournier, e outro é do Mark Baker, né? Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Só vou estar usando eles como um auxílio nos temas que a gente vai trabalhar, e é óbvio que, como eu disse, né, a gente vai estar trabalhando na minha apostila e principalmente no nosso livro-texto, Ministério Pastoral, do John MacArthur Jr., tá bom? Joia, vamos ler um texto bíblico, irmãos? Que é muito lido e muito conhecido por todos, que está em João, capítulo de número 14, versículo de número 25 ao 27. João 14. E depois eu quero também ler outro texto que está em João 16. João 16, do versículo 12 ao versículo 17. Não, 15. 16, do 12 ao 15. Quem quiser pode ler para nós. João 14, 25 ao 27, por favor. Posso ler, pastor? Por favor. Naquele dia, entendereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me revelarei a ele. Então perguntou-lhe Judas: Senhor, mas por que revelarás a nós e não ao mundo? Jesus respondeu-lhe:
Se alguém me ama, obedecerá à minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos até ele e faremos nele nosso lar. Quem não me ama não obedece às minhas palavras, não obedece às minhas palavras. E a palavra que vós estáis ouvindo não é minha, mas do meu Pai, que me enviou. Esses ensinamentos vos tenho ministrado enquanto ainda estou presente entre vós. Mas o advogado, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as verdades e vos fará lembrar tudo o que eu vos disse. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vô-la dou como o mundo dá. Não permitais que vosso coração se preocupe, nem vos deixeis amedrontar. Joia. O irmão leu do versículo, começou no versículo, Eu li do versículo 20 ao 27. joia, isso é, tudo bem, não tem problema. Foi por isso que eu falei, ué, eu estava tentando, eu sabia que você estava aqui em João, mas não tem problema, foi útil. Foi útil, era para, a ênfase era mais o 25 e o 26, mas não tem problema. Desculpa, Foi eu nada, entendi não, não o tem 20. problema. Foi ótimo. O texto aqui é maravilhoso, né? Então, mas leia para nós de novo, Gil, por gentileza, o 25, o 26, principalmente o 25 e o 26. Ok. Esses ensinamentos vos tenho ministrado enquanto ainda estou presente entre vós. Mas o advogado, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as verdades e vos fará lembrar tudo o que eu vos disse. Já. E agora lê para nós o 16, 12 ao 15, por favor. É o capítulo 14 mesmo? Não, capítulo 16, do 12 ao 15. Capítulo Ok. 16, por favor. Eu ainda tenho muitas verdades que desejo vos dizer, mas seria demais para o vosso entendimento neste momento. No entanto, quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que eu tiver ouvido, vos revelará tudo o que está por vir. O Espírito me glorificará, porque receberá do que é meu e vos anunciará Glória a tudo quanto. Deus. O E aí, 15? agora eu gostaria que você lesse para nós também o 7 e o 8, por favor. Versículo 7, 8. 8, isso. Todavia, eu vos asseguro que para o vosso bem que eu parta. Se eu não for, o advogado não poderá vir para vós, mas se eu for, eu o enviarei. Quando então ele vier, convencerá o mundo do seu pecado, da justiça e do juízo. Joia. Obrigado, Diego. Esses dois capítulos, meus irmãos, eles estão inseridos naquele contexto da ceia de Jesus. É bem curioso que o livro de João se dedica literalmente à última semana de Jesus. Mais da metade do livro, ou pelo menos metade, se não me falha a memória, metade do livro de João é aquela última semana, e uma quantidade enorme dos textos de João são os textos de quando ele vai fazer a ceia com os apóstolos. Essas porções que a gente acabou de ler, inclusive, faz parte daquele momento em que ele acaba de dar a nova aliança. É muito interessante. Nós geralmente lembramos desses textos, mas não associamos ao contexto. E percebam que essas instruções bem poderosas sobre o Espírito Santo de Deus foi dado ao pé do ouvido dos 11 apóstolos, porque, de fato, Judas presenciou parte e outra parte ele não presenciou, porque ele saiu, né? Então, é bem curioso que aqui, tanto em João 14 quanto em João 16, entre muitas instruções, Jesus está falando para eles que o Espírito Santo viria, que ele precisaria ser tirado para que ele viesse.
e que o Espírito Santo seria o conselheiro, o paracletos, aquele que está ao lado, né? Paracletos, ao lado, aconselhando ombro a ombro, que também tem uma representação, essa palavra, como advogado, ou também como consolador. Por isso que as versões vão, cada tradutor vai achar a melhor correspondência, né? Então, João 14 e João 16 dá uma ênfase muito grande à pessoa do Espírito Santo. Para o pastor, no caso aqui, né, deles, como apóstolos, e para todos nós, porque, de fato, essa porção, num primeiro momento, foi uma instrução ao pé do ouvido dos apóstolos, mas depois de alguns anos, o próprio Espírito Santo guiou João para que ele escrevesse a todas as igrejas, ou seja, eu poderia parafrasear dizendo que também são instruções do próprio Jesus no nosso pé do ouvido, falando conosco como filhos, como servos, e alguns como ministros. Então, que o Espírito Santo e a obra dele continue nos guiando a toda a verdade, que o Espírito Santo continue nos consolando, que o Espírito Santo continue sendo esse conselheiro, que o Espírito Santo continue sendo esse que caminha conosco ao nosso lado e, ao mesmo tempo, dentro de nós, que ele seja o nosso advogado para poder lutar em favor de nós e conosco, e que, dessa forma, ele também possa nos conduzir a toda a verdade de Deus, e não somente isso, mas que também essas verdades de Deus sejam tão vividas por nós, pelo auxílio do Espírito Santo, para que a gente possa fazer que nem João. Depois de viver tudo isso, a gente possa passar o maior número de pessoas. Tá bom, meus irmãos? Deixo aqui esse texto para os irmãos, porque são instruções do nosso amado mestre para nós. Tá bom? E podem ver que esse discurso de Jesus e os apóstolos, ele vai acabar aqui, logo depois, no João 17, aí depois tem um momento lá que eles saem para orar no Getsemane, né? E ali acaba essas instruções, tá bom? Depois prestem bastante atenção sobre essa questão que eu falei. Aonde começam esses discursos? Que capítulo, que momento, e a riqueza que foi aquela ceia de Jesus. Certa ocasião eu preguei uma mensagem intitulada A Ceia de Jesus e dos Apóstolos, mostrando que aquela primeira ceia foi maravilhosa, indescritível. Foi a ceia em que o mestre realizou uma única vez e não realizou outra. Olha que interessante. Diferente de nós, irmãos, nós ceiamos sempre, mensalmente pelo menos. Jesus ceou uma só vez com os seus 12 e aguarda a grande ceia com todos os seus redimidos. Glória a Deus, né? Ele não ceou várias vezes, ele fez uma única ceia, deixou memorial e aguarda. Nós ceamos sempre, não porque somos melhores, mas porque nos relembramos desse ensino, é uma ordem dele, e tem um significado de fazermos isso várias vezes. Então, esse momento da ceia foi um momento maravilhoso, não só que ele deixou ali para os apóstolos, mas, ao mesmo tempo, ele, enquanto ceava com os apóstolos, enquanto comia, né, e vocês, quando estudam, se vocês forem estudar sobre a ceia de Jesus, não só tinham o pão e não só tinham o vinho, tinha o cordeiro, tinham as ervas amargas, tinha ovo, tinham outros alimentos, mas de todos os alimentos ali da festa, chamada Festa da Páscoa, ele pegou 2 e ali deixou a nova aliança, ou seja, o Novo Testamento, né, dando essa ideia de último e grande aliança com o seu povo. E a gente está debaixo dessa última grande aliança, que é representado pelo pão e pelo suco de uva, pelo vinho, como o corpo de Jesus e o sangue de Jesus, né? Mas, assim, é muito lindo, porque além desse simbolismo que tem tudo a ver com
com aquilo que Moisés recebeu de Deus lá na Páscoa, aqui ele vai mais fundo, Jesus, dando um novo significado, porque aquela libertação tinha sido física, a libertação da Páscoa de Jesus é espiritual, e além de tudo isso, tem os ensinos de Jesus no contexto dessa ceia, que eu acabo de falar para vocês, que são vários capítulos. Então, é maravilhoso, tá bom? Eles comiam mesmo, né? Era uma ceia, não era simbólico como a gente faz, né? Eles comiam, era comer mesmo, né? Sim, sim. Era uma reunião que todo mundo comia, até Paulo falou que tem, uns comia, deixava, pegava mais do que o outro, né? Sim, quem tem fome, quem tem muita fome, come em casa. Porque É, havia o momento de comunhão, sim, mas havia esse momento de devoção, de espiritualidade. Só que tinha, como sempre, tem aqueles que são mais descontrolados, que acabam comendo tudo e não deixando para os outros, né? era, Então, é isso aí. Tá bom, meus irmãos? Então vamos lá, meus irmãos. Hoje, né, como eu falei para os irmãos, a prática do aconselhamento. Na última aula, comentamos muito sobre a questão do amor do pastor pelas almas, e eu fiz uma abordagem muito interessante sobre que tipo de almas eu dividi, tanto as almas que estão sob o cuidado do pastor, quanto as almas perdidas. Né? Enquanto orávamos para começar aqui o nosso módulo, o Gil disse que agora na igreja, né, Gil, vai ter um batismo, estão se preparando aí vários candidatos para o batismo, ou seja, é maravilhoso ver vidas se achegando a Cristo e descendo as águas. É maravilhoso. A igreja existe para isso, né? Então, na última aula, eu falei muito sobre isso, sobre o amor do pastor para com as almas que ele cuida, começando de si próprio, da sua casa, e depois indo para o seu rebanho, e depois ele abrindo para as almas perdidas. Porque se nós não tivermos amor, a gente acaba sendo como um metal que retine, mas não cria impacto, só transmite um som. Então, nós trabalhamos muito isso na aula passada, inclusive queria ter falado sobre o aconselhamento pastoral e sobre a pregação, mas a aula fluiu muito bem, então eu achei que foi muito boa aquela aula para despertar isso em nós. Até porque, como eu mencionei, no ministério seremos tentados a nos tornarmos profissionais da fé, pessoas performáticas, ou quem sabe trabalharmos sem o amor verdadeiro. E não é assim. Não é dessa forma que Jesus deseja para nós. E olha, se eu já tenho dificuldade de amar as almas que Deus me pôs para cuidar, quem dera dos que estão longe de Deus, os que são inimigos da cruz. E hoje, né, até fazendo só um breve apontamento, eu noto que a Igreja de Jesus está precisando muito repensar sobre isso, porque eu noto uma ausência muito grande no amor, aquele amor sacrificial, aquele amor que tudo sofre, tudo suporta, tudo espera. Né? Hoje, eu vejo que o amor mesmo dos irmãos, entre os irmãos, é um amor muito como certo sociólogo escreveu, uma obra muito citada, né? Amor líquido. Nós vivemos essa síndrome do amor líquido, ou seja, as nossas relações, elas estão na base da troca, isso dentro da comunidade. O que eu ganho nessa relação? Se eu ganho algo, eu invisto. Se eu não ganho, eu não invisto. Ou seja, é um amor, um amor fraco, é um amor baseado na troca. E o amor cristão não é esse, né? O amor cristão não é esse. O amor líquido, ele escorrega dos nossos dedos. É um amor apenas interesseiro. O amor cristão é um amor altruísta. Então, na última aula eu trabalhei isso muito bem e quero que vocês recordem esses temas, reestude mais sobre eles, pense sobre eles, porque, irmãos, se a gente não amar a própria igreja de Deus, como que a gente vai amar os perdidos? Como vamos amar os inimigos da cruz de Cristo? Como que iremos sofrer por causa de Cristo? Como que enviaremos missionários para os campos se a gente não vive esse amor?
Então, repensem sobre isso, né? Eu acho que é muito importante. E hoje, então, vamos falar um pouco mais sobre a prática do aconselhamento. E como eu já mencionei, nós temos um módulo completo de psicologia pastoral, que é uma abordagem mais ampla de várias aulas falando sobre isso, quase 30 aulas. Ou seja, hoje eu só vou dar uma pincelada, porque o pastor ele tem que também saber lidar com essa questão, que é a questão do aconselhamento. E o aconselhamento faz parte do ministério pastoral ou de um líder, ou de uma pessoa que está ali mais em evidência. Talvez você me pergunte, pastor, mas todos os líderes e todos os pastores terão proficiência no aconselhamento? Eu já respondo, não, não terão. Porque assim como o aconselhamento ele está mais voltado a um dom, a um talento, então o pastor, talvez ele não tenha uma fluência muito grande, mas ele precisa conhecer um pouco sobre isso para poder, então, trabalhar um pouco sobre essa questão e nas dificuldades dele, ele preparar pessoas dentro da comunidade para cuidar disso. Porque, irmãos, nenhum pastor vai ser completo em todos os dons. Quando eu falo todos os dons, dentro do ofício pastoral, a gente sabe que a pregação é uma coisa muito importante, nós sabemos que também a aula é uma coisa muito importante, por isso que Atos dos Apóstolos vai falar que os apóstolos eles se dedicavam à oração e à palavra, e quando nós entendemos a palavra, nós entendemos tanto pregação quanto ensino, e a oração, esse momento mais de vida com Deus, de ouvir de Deus, para poder conduzir esse rebanho. Então, nós sabemos que o pastor, ele tanto prega, quanto ensina, quanto administra a igreja, mas ele também ora, ele busca em Deus e na palavra de Deus, como o Eugênio Peterson fala, ali sempre uma direção, ele busca uma orientação espiritual, e alguns pastores terão mais fluência no aconselhamento, outros pastores terão mais fluência no ensino, outros pastores terão mais fluência na evangelização, ou seja, nenhum pastor vai ser completo. Mas quando Paulo, por exemplo, vai falar para Timóteo, ele diz, Timóteo, faça a obra de um evangelista. Ué, mas por que Paulo estava dando essa instrução a Timóteo? Porque possivelmente Timóteo não tinha nenhuma característica de Paulo. Paulo era um evangelista nato. Paulo era um evangelista que pregava em qualquer lugar, em qualquer situação. Timóteo, possivelmente não. Mas Paulo instrui a Timóteo, faça a obra, ou seja, caminha no evangelismo, leva a igreja no evangelismo. Percebam, todo pastor será um evangelista? Não necessariamente. Todo pastor será um conselheiro? Não necessariamente. Mas quando ele precisar, ele precisa saber aconselhar, nem que for o básico. Mas se ele não souber aconselhar, ou se ele tiver dificuldade no aconselhamento, se ele tiver barreiras, não tem problema. Que ele possa pegar aquelas almas que vieram até ele e ele possa encaminhar aos irmãos da igreja, ou quem sabe, a profissionais cristãos competentes para fazer essa função. Então, é importante eu deixar essa fala aqui, para não pôr um peso no irmão ou, né, nas irmãs que fizerem esse curso, né? Tá bom, meus irmãos? Eu não sei se vocês já notaram, tem pastores que são muito fracos no aconselhamento. Já viram isso? Já presenciaram? Fracos assim, em que sentido, pastor, o senhor fala? É como você vai pedir uma orientação para o pastor, você vê que a pessoa, Entendo. a pessoa sai de lá praticamente quase como entrou. Foi Sim, bom eu porque o entendo. pastor foi solícito, foi amável, mas não Não dá tem um uma direção norte. clara. Vocês Isso é verdade. né? E eu digo para vocês, nenhum problema é isso, irmãos. O pastor ele não tem que ter fluência nisso. Ele não é uma obrigação. Agora, é óbvio, só o fato dele parar ali para ele ouvir aquelas pessoas já é uma atitude muito honrosa.
né? Uma coisa é você procurar o pastor precisando de uma ajuda, de uma oração, está desesperado, e o pastor não te dá nenhuma atenção, porque eu não gosto disso, ou seja, ele acaba ferindo aquelas ovelhas. No momento que o pastor para, ouve, gasta ali meia hora, uma hora ouvindo, e depois faz uma oração, lê um texto bíblico, já é uma contribuição muito grande. Mas pode ser que o pastor ele não tenha fluência nessa área, né? Tudo bem? Tudo jóia? Júnior, quer fazer algum comentário? Pastor Johnny? Gil? Tem caso que ele é procurado, né? Tem caso que não tem a capacidade para aconselhar. Tem caso que ele não tem a percepção do que está acontecendo, né? Sim. Porque os que tem esse tirocínio percebe que algum irmão, alguma pessoa está tendo uma problemática ali, e ele antecipa, né? E ele mesmo chama para perguntar o que está acontecendo, e talvez ele tenha, não sei se ele tenha a capacidade toda, mas pelo menos tem uma preliminar, né, para conversar e encaminhar para quem possa. Posso ajudar, né, Júnior? Você vê, Júnior, uma coisa que você falou. O fato dele fazer uma preliminar já ajuda demais, demais. Por quê? Porque o pastor que ele está sensível ali ao seu rebanho, ele fala assim, poxa vida, eu estou notando que tem algum problema ali. Eu não sei se eu vou ajudar, mas eu vou me mostrar solícito. Isso, Só isso já é muita coisa. verdade. E o irmão, ao notar que o pastor ele está tendo essa boa disposição, o irmão já fica feliz. Mesmo, talvez, o irmão notando que o pastor não tenha tanta facilidade, tá bom? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês rapidamente, meus irmãos, da minha apostila, ó, algumas observações sobre essa questão do aconselhamento, né? Olha só. Prática do aconselhamento. A importância do aconselhamento no pastorado, né? Olha o que eu registro aqui. Saber ouvir. Essa é uma regra de ouro, irmãos. E aqui deixa eu fazer uma observação para nós, pastores, que gostamos muito da prática, que gostam muito do fazer. Meus irmãos, muitas vezes, só saber ouvir, sabe aquela expressão, sou todo ouvidos? É uma regra de ouro isso. O pastor, quando ele simplesmente para ali diante dos seus irmãos, suas ovelhas, e ele nota que tem alguma coisa, ele para ali, a irmã ou o irmão ou a família está com algum problema, e ali eles vomitam. Só de você fazer isso, você já fez uma grande coisa. Saber ouvir, regra de ouro, né? Então, guardem isso no coração. Muitas vezes não é falar. Percebam, nós como pastores, geralmente gostamos, principalmente os pastores mais empreendedores, os pastores que gostam mais de liderança, eles são muito tarefa motivados. Então, eles gostam de estar fazendo, de estar regaçando as mangas e fazendo as coisas. Nas questões de problemas relacionais, problemas pessoais, não é orientação para que as pessoas façam, é simplesmente ouvi-las, só ouvi-las. E aqui, nós, principalmente aqueles que são ativos, tem que ser treinado, só de saber ouvir. E isso eu aprendi muito com a minha esposa. Vocês sabem, minha esposa é psicóloga formada, na igreja ela trabalha como conselheira, já trabalhou clinicando por muitos anos, agora está gerenciando uma loja, então ela está dando pouquíssimo atendimento, ela está fazendo mais atendimento no âmbito do aconselhamento, mas uma coisa que eu aprendi com ela desde quando nós éramos recém-casados. Enquanto eu queria falar, ela dizia, amor, ela fazia assim debaixo da mesa, espera, tocava, sabe aquele toque sutil? Não, calma, deixa ele falar. Fala, irmão. E eu olhava para ela assim e pensava, mas ela não fez seminário? Nós casamos muito novo, né, irmãos? Mas eu já era formado no seminário. Ela naqueles dias, ela ainda nem tinha concluído o colégio. Nós casamos no último ano do colegial dela, então atrapalhou a formação dela. Mas eu notei nela que ela tinha uma aptidão singular.
e eu falei para ela, amor, você precisa fazer psicologia. Porque muitas vezes ela, novinha, 19 anos ela tinha quando nos casamos, aos 20 anos a gente já começou a cuidar da igreja, ela tinha 20, eu tinha 23 para 24, nós éramos muito novos, mas eu notava que enquanto eu me esforçava para dar um aconselhamento, ela já com 2, 3 perguntas, ou quebrava a pessoa no meio, ou fazia com que a pessoa se rasgasse, e muitas vezes essa quietude de saber ouvir e até mesmo de me controlar. Então eu aprendi muito com ela essa arte de saber ouvir. E como foi importante, irmãos? Porque, deixa eu até falar aqui, né, irmãos? Nós somos professores. O que o professor gosta de fazer? Ensinar. E no aconselhamento não é aula, irmãos. Não é aula. O aconselhamento é cura. O aconselhamento é ajudar a pessoa a romper os seus obstáculos. Ou, se não, é simplesmente deixar a pessoa fazer aquilo que aprendemos no módulo de psicologia pastoral, que é o catarse, o ato de vomitar, de botar para fora. Então, no momento que a pessoa está botando para fora, se torna improdutivo você querer ensinar ela, porque ela está rasgando o coração. Então, é uma regra de ouro saber ouvir, tá bom? Eu coloco aqui também, né? Querem fazer algum comentário? Ô, pastor, deixa eu... tem alguns casos que, pelo menos eu também, eu tenho esse problema de, às vezes, eu tenho medo de ser sincero demais, assim, em algumas coisas, analisando algumas situações, parece que, às vezes, eu tenho medo de ser sincero demais, aí, dou rodeios, para apontar uma direção, sabe? Para ser o mais, assim, confortável possível. Isso às vezes é uma dificuldade, né, no aconselhamento, né? Então, aí eu te digo, olha que curioso, hein? No aconselhamento, não. No aconselhamento, o lado de você fazer rodeios, tem o lado negativo? Tem, mas tem um lado positivo. Porque no aconselhamento, você vai tentando deixar com que a pessoa caia em si. Então, você dando um certo direcionamento para a pessoa, de uma forma ali bem doce, leve, para que ela caia em si, até é mais prudente. Porque perceba, Dil, quando você está no aconselhamento, geralmente a pessoa está ali destruída. Você não vai fazer um aconselhamento de uma pessoa que está muito feliz, conquistando as coisas. Esse momento é um momento de celebração. Um aconselhamento, geralmente a pessoa está desmontada. Então, o fato de você saber ser mais polido no aconselhamento não tem problema. Por outro lado, o que acontece? Em algum momento, o conselheiro, por isso que aí entra o treinamento, né, Gil? Por exemplo, minha esposa ela tem uma habilidade enorme de saber ouvir, mas em algum momento ela vai fazer algumas tomadas específicas. Aí ela precisa dar uma direção. Então, saber discernir isso tudo, por isso que entra aqui, né, Dil, aqueles que gostam desse tema e querem aprender mais, além de fazer o nosso módulo de psicologia pastoral, que já vai dar uma grande ajuda, a gente vê que quem gosta desse assunto e quer desenvolver e criar mais proficiência sobre esse tema, tem que fazer psicologia, né? Porque na faculdade de psicologia, ele vai ter muitas ferramentas sobre o aconselhamento. E só relembrando, Dil, dois princípios que na aula de psicologia pastoral eu dei, existem os pastores, aqui falando mais agora para o aconselhamento na igreja, tá? Que não é um atendimento psicológico. O aconselhamento pastoral, o aconselhamento na igreja, que é aquele lado mais espiritual, né? E mesmo dentro dos psicólogos cristãos, existem duas vertentes. Existem os chamados pastores diretivos e os não diretivos. Os diretivos é esse que faz apontamentos mais... Lembrei, verdade. Isso, lembrou? Então, Lembrei. e os não diretivos, Gil, é o mineiro que fica comendo pela beirada. E não, lembrou? Lembrou agora? Isso mesmo. Então, Gil, de repente você é um mineirão aí, entendeu? Pode ser, É um pode ser. mineirão, é um Pode mineirão. E o mineirão, Gil, na realidade, ele é muito efetivo porque ele vai cozinhando o aconselhamento de uma forma muito madura, com muita paciência. Quando a pessoa cai em si, ela realmente é liberta, entendeu?
E muitas vezes ser diretivo no aconselhamento pode ser que nem sempre seja a melhor solução. Por isso que, assim, a pessoa que ela gosta do aconselhamento, a sugestão que eu dou é leia bastante sobre o tema, procure referências muito boas sobre o assunto. Tem pastores muito bons sobre esse tema, pastores que são formados em teologia, como é o Larry Crabb, que nós seguimos aqui o livro-texto, e também pastores que são formados em psicologia ou em psicanálise. Na minha opinião, é uma linha muito saudável para a gente estar aprendendo. E aí você conhece os diretivos, não diretivos, depois você lê outras obras de psicólogos e psicanalistas, também que não são cristãos, porque assim, eu acho que isso é muito importante, tá bom? Beleza, meu irmãozão? Perceba, uma coisa é o aconselhamento e outra coisa é uma orientação no ministério. São coisas distintas, né? Muitas vezes lá no ministério você está liderando uma equipe, você precisa ser mais diretivo, que é um ministério. Aí alguém daquele ministério está com problema, aí você vai dar um aconselhamento. Percebam, são coisas um pouco distintas. Eu sei que elas acabam se interligando, mas é bom a gente ter essa percepção. Muitas vezes, podem notar, irmãos, no dia a dia, tem irmãos que estão surtando na igreja. Já notaram? E aí o que a gente faz? A gente vai lá e chuta o pau da barraca, é assim? Se o irmão está surtando, o que nós temos que fazer? Opa, deixa eu ir atrás do irmão. Por que o irmão está querendo jogar a toalha? Eu notei que o irmão teve um comportamento que não é comum ele ter. Qual que é o problema? O que está acontecendo com aquele irmão? E se o irmão nos der abertura, ótimo. E se o irmão não nos der, vamos redar de oração, vamos com cautela. Entendeu? Então, né, saber ouvir é uma regra de ouro, tá bom, meus irmãos? Beleza? Lendo aqui rapidamente algumas linhas aqui que eu coloquei como observação, meus irmãos, olha só. A maioria dos pastores e psicólogos, conselheiros, são psicanalistas. Lembro que nas aulas eu falei que muitos pastores gostam da psicanálise. Nem todos são, mas uma boa quantidade se tornam, né? Porque eles acabam, além da teologia, eles gostam e se enveredam para a psicanálise. Eu acho muito interessante, né? Mas fica aqui a minha sugestão: façam psicologia, ou se não, migrem diretamente para a psicanálise, né? Outra observação, a importância do reconhecimento do pastor e sua limitação sobre esse tema. Nem todos os pastores são bons no aconselhamento. E não é por isso que ele não é um bom pastor. E então, quando você identifica certos problemas, ou certas áreas que você tem dificuldade, você literalmente tem que saber que você vai orientar aquele irmão, aquela irmã, para um especialista. Eu, algumas vezes, já notei que alguns irmãos, eu não estava tendo êxito, e eu cheguei para eles e falei: irmãos, eu já estou te aconselhando algumas vezes, eu estou notando que não é que eu não estou te ensinando, e não é que o irmão está desprezando, mas eu acho que o irmão não está me entendendo muito bem, ou eu não estou conseguindo ser útil para você. Então, eu vou te ajudar procurando um especialista, um outro pastor. Agora, deixa eu dizer aqui, irmãos, uma coisa muito importante também, que eu aprendi, inclusive, com o pastor Zé Ribeiro. Quando alguém de uma outra igreja vier pedir ajuda para você, tenha ética. Como assim? É muito comum, hoje em dia, um irmão de uma igreja pedir ajuda para um pastor de uma outra igreja e aquele pastor simplesmente marcar um dia, ajudá-lo e está tudo resolvido. E eu aprendi algo muito lindo com o José Ribeiro. Certa ocasião, uma pessoa procurou o Ribeiro, era de outra igreja, e o Ribeiro, a primeira pergunta que ele fez foi: o teu pastor está sabendo que você está vindo buscar aconselhamento comigo? Aí a pessoa diz: não. Ele falou assim, aí o Ribeiro respondeu: então tá bom, eu só vou te ajudar depois que você pedir a bênção do seu pastor. Eu olhei para isso no dia que eu ouvi essa frase do Ribeiro e falei: Ribeiro, mas coisa linda, fantástico o que você está fazendo. E ali, a partir de então, eu já tinha um critério parecido com esse, mas quando alguém, seja quem for, me procura de uma outra igreja para eu poder ajudá-lo, a primeira coisa que eu faço é isso. Falo: o teu pastor já está sabendo? Não, então peça para ele. Aí a pessoa muitas vezes diz: mas eu não estou querendo porque
eu vou me expor ao meu pastor. Eu falei, então, o irmão tem que se resolver nessa questão. Por quê? Porque quem é que vai responder diante de Deus por aquela alma? É aquele pastor, não sou eu. Vamos lá, irmãos. Todos vocês que estão aqui no seminário teológico, todos, os que são alunos, que já passaram pela extensão do STBnet, quando começou, todos os alunos desde 2016 que passaram pelo STBM, que é a nossa casa de ensino teológico, todos só se matriculam com que condições? Um dos critérios é pedir a carta da igreja, não é isso? Porque a gente pede para que os irmãos peçam a carta das vossas igrejas, para que todo o meu processo do ensino teológico e ajuda no ministério de vocês, eu faça de acordo e debaixo da concordância com o pastor de vocês. Ora, se um aluno do seminário me pede um aconselhamento, eu fico totalmente tranquilo, porque no momento em que os irmãos já vieram aqui para a nossa escola de teologia receberem aqui auxílio e ajuda, a primeira coisa, um dos critérios para se tornar aluno é o quê? Pedir a carta de recomendação do pastor e da igreja. Então, em outras palavras, eu já estou em sintonia fina debaixo de uma concordância da igreja e dos pastores de vocês. Logo, se algum aluno estiver passando algum problema e precisar da nossa ajuda, a gente vai orientar com toda a tranquilidade, porque nós estamos sendo pastores e professores que estão em concordância com as suas igrejas. Agora, vamos lá, na prática. Como que as igrejas fazem? As igrejas, elas literalmente, elas não têm esse critério. Por quê? Porque muitos pastores, no momento que ajudam aquele candidato, aquele irmão, logo depois disso é trazer para suas fileiras. Ou seja, perdeu-se o vínculo ético, sabe, aquele respeito com aquela outra igreja. Então, meus irmãos, fica aqui essa ressalva. Conservem-se dessa forma, eu tenho certeza que Deus vai abençoar muito vocês. Recentemente, deixa eu dar um breve testemunho, eu recebi uma irmã na nossa igreja, que ela veio na igreja, e no final do culto ela falou para mim, pastor, eu quero me tornar membro daqui. Eu falei assim, mas a irmã é da onde? Ela me deu, né, o lugar de onde ela era, e ela expressou ali que tinha saído daquela igreja com muito problema. E que ela já tinha passado por muitas igrejas. A primeira coisa que eu falei para ela, eu falei assim, irmã, eu vou te ajudar. E eu não tenho dúvida que a irmã vai se encontrar, e quem sabe a irmã vai voltar para a igreja de onde a irmã saiu. Resumindo uma longa história, menos de 3 meses essa irmã já estava curada, e ali eu já estava abençoando a vida dela, no sentido assim de vê-la retornar à sua igreja de origem. E eu fiquei tão feliz, irmãos, por quê? Porque igreja é isso, esse lado ético. Eu pude ajudar uma irmã que estava ferida, destruída, a voltar para casa de onde ela estava, de onde ela saiu ferida. Ou seja, eu nem recebi ela como membro, eu só fui um canal de cura para vê-la bem. E quando ela estava ali na igreja, nesse primeiro dia, ela queria se membrar à nossa igreja, que até falei para ela, não, irmã, aqui a gente não faz assim. Ela estava se abrindo comigo, que ela estava em depressão, para vocês terem uma ideia. 3 meses depois, ela já estava bem melhor, praticamente curada da depressão. E eu não, se bem dizer, quase não dediquei muito tempo de aconselhamento, até porque ela não me procurou para isso, assim, da forma como é costume, mas só a vida da igreja, poucas orientações, aconselhamentos básicos foram suficientes para dar um norte espiritual para a vida dela, e ela voltou para a igreja pela qual ela tinha se convertido, tinha se batizado, e até onde eu sei, ela estava muito feliz ao voltar para lá. Então, assim, percebam, irmãos, esse lado ético, nós hoje perdemos isso, e isso tem que ser restaurado, começando por quem? Por nós pastores, tá bom? Tudo bem, meus irmãos? Então fica aqui essa recomendação, né? Alguém comentar alguma coisa? Não, tranquilo, pastor. Tá? Então, continuando aqui a nossa leitura rapidamente, ó, é bom que a gente sempre separe na igreja irmãos que tenham um talento ou dom para essa questão
e principalmente aqueles que são formados em psicologia e queiram estar ajudando nessa área, mais de aconselhamento, eu diria, pastoral, né? Lembrando que uma coisa é a terapia psicológica, a terapia clínica, e outra coisa é o aconselhamento pastoral. São coisas distintas, tá, irmãos? A terapia clínica é só feita por profissionais formados na área. O aconselhamento pastoral, aí já é um lado mais espiritual, onde um seminarista pode fazer, um líder de ministério, desde que ele tenha competência para isso e seja separado ali pelo pastor, tá bom? Aqui eu também faço menção sobre os grupos mútuos na igreja, né, os grupos pequenos, célula, quem trabalha com isso, né, sabe disso, o quanto é bom. A igreja ela é um lugar terapêutico, né? A vida do ministério também, ela serve para esse lugar de relacionamentos mútuos e relacionamentos saudáveis, né? É importante também que o pastor tome certos cuidados, né? Eu coloco aqui como o pastor ele precisa também reservar tempos exclusivos para isso. Não adianta a gente achar que o irmão ligando simplesmente qualquer hora vai ter um aconselhamento proveitoso. Ele pode até apagar alguns fogos, mas o aconselhamento é uma coisa que demanda energia. Mesmo que o pastor ele não fale, ele só ouça, é um ato de ouvir de forma ativa. E aqui alguns engodos que o pastor tem que tomar muito cuidado. Coloquei como engodo, mas eu poderia chamar também como perigos, né? O que seria isso, irmãos? Tome cuidado. O pastor, ele é alvo, então, no aconselhamento, ele tem que ter lugares onde a sua sala seja uma sala que tenha vidro, que, sabe, sempre, nunca ficar sozinho, sempre ter alguém na igreja, principalmente quando são pessoas que não são da comunidade. Isso tudo são gestos de cuidado que o pastor ele tem que ter, porque senão um ato de cilada, por exemplo, de defamação, pode custar muito caro ao pastor. O pastor também tem que tomar muito cuidado com envolvimentos emocionais, pessoas que acabam se envolvendo. Nós, como pastores e pregadores e líderes, acabamos sendo alvos, chamamos a atenção, é inevitável, as pessoas nos veem de uma forma diferente e muitas vezes, sem que percebamos, a gente começa a ter envolvimentos emocionais. Isso é muito perigoso, isso tanto para o pastor quanto para o conselheiro, inclusive quanto para os psicólogos e psicanalistas. É perigoso demais e a gente tem que saber se as coisas estão entrando por um caminho meio perigoso, a gente precisa cortar, porque senão pode ser um laço também, né? O que mais? Existem o lado do esgotamento no aconselhamento. O pastor ele precisa ter uma certa resiliência, ele também precisa saber falar não quando, de fato, ele notar que ele não está em condições, porque muitas vezes ele só vai conseguir ser útil na vida de alguém se antes disso ele cuidou de si. Então, eu, particularmente, quando eu me sinto totalmente esgotado, eu não dou aconselhamento, eu cancelo os meus aconselhamentos. Aí você diz, pastor, mas você cancela? Eu cancelo. Se eu ver que eu tenho um aconselhamento sexta-feira, por exemplo, e na minha quinta-feira eu estou no meu limite da minha exaustão emocional e até espiritual, no sentido de eu estou me sentindo ali literalmente no meu limite, eu peço permissão, cancelo aquele aconselhamento, transfiro para uma outra data, claro, desde que não seja uma questão de vida ou morte, é óbvio, né, irmãos? Porque eu entendo, irmãos, que o aconselhamento também é um embate espiritual e a gente precisa ter essa resiliência, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa fazer algo muito bem feito. E uma última coisa que a gente tem que fazer também, como um engodo, tomar muito cuidado, é de não fazer do púlpito a nossa clínica. Púlpito é púlpito, clínica é clínica. Gabinete pastoral é gabinete pastoral, púlpito é púlpito. Né? Martin Lloyd Jones ele vai falar muito sobre isso, que muitos pastores eles acabaram se enveredando para terem um púlpito praticamente quase como uma clínica. E ele deixa claro isso no seu livro Pregação e Pregadores, que quando o pastor prega a mensagem, o poder do Espírito Santo é tão
maravilhoso na vida da igreja, que ele vai usar a palavra de Deus na vida de cada um de uma forma múltipla e vai curar as pessoas. Ou seja, o pastor, ele pode até ter os seus momentos de gabinete, mas é muito perigoso quando o pastor faz do seu púlpito uma clínica, né? Na realidade, o púlpito é para pregação do evangelho, proclamação das boas novas, né? Eu já vi até casos de pastores que eram piedosos, foram fazer psicanálise e se perderam no ministério por causa da psicanálise, ou seja, inverteram os valores e acabaram naufragando no ministério. Percebam como a gente tem que tomar muito cuidado com relação a essas questões, tá bom? Então, a grosso modo, era isso que eu queria abordar aqui com vocês. E para eu concluir, meus irmãos, eu queria fazer 2 citações aqui, né, desses 2 livros. O livro Culpa e Graça, né, do Paul Tournier. O que acontece, irmãos? Alguém que tem alguma dúvida sobre esse assunto do aconselhamento, meus irmãos? Queriam fazer mais tirar alguma dúvida? Muito tranquilo. Tranquilo? Gil? Tranquilo, pastor, tranquilo. Joia. Nesse livro Culpa e Graça, o que eu queria simplesmente destacar aqui agora, irmãos, até mesmo, são 2 frases aqui do autor, né? Ele coloca aqui de uma forma muito linda, logo aqui no início, na página 15, ó, ficamos aprisionados em um implacável ciclo vicioso. Toda censura suscita um sentimento de culpa, tanto no crítico quanto no criticado. E cada um se livra como pode do sentimento de culpa, criticando um outro e se auto-justificando. E aqui eu achei interessante essa citação, uma breve citação, mas nesse livro do Paul Tournier, ele vai trabalhar muito sobre esses 2 temas, a culpa e a graça. E por que eu queria fazer uma breve citação aqui? Vocês notarão, meus irmãos, que o sentimento de culpa é uma coisa que atinge muitas pessoas. Muitas pessoas. E por essa razão elas sofrem. Uma grande quantidade de pessoas da nossa igreja, sem que notam, elas têm culpas interiores. Então, tentem saber lidar com as culpas e aprendam a exercitar um pouco sobre esse tema, no sentido de tomem cuidado para que a gente não se torne aquilo que as Escrituras diz sobre a cana que já está quebrada ou o pavio que fumega, a gente acentua mais ainda, sabe? Dando aquela ideia de um juízo ainda muito maior, levando as pessoas a uma culpa muito mais acirrada. Porque, em virtude dessas culpas, muitos sofrem e eles vão introjetando essa culpa a um tamanho que a vida deles praticamente se paralisa. Eles não conseguem desenvolver, não conseguem evoluir. E o pastor, ele tem que ensinar, sim, sobre a culpa, claro, porque afinal de contas, todos nós somos pecadores, mas a gente tem que destacar a graça. Eu sei que nem todas as pessoas se sentem culpadas. Mesmo sabendo que elas erram, elas conseguem viver uma vida sem o sentimento de culpa, e é verdade. Mas, ao mesmo tempo, a graça é a grande resposta para nós e para cada pessoa que está ao nosso lado. E entender da graça pode ser, eu diria, uma das maiores lições de libertação e a compreensão de um verdadeiro espírito cristão. Compreender da graça é literalmente ser liberto da culpa, ser liberto da religiosidade, ser liberto da autojustiça. E nós precisamos destacar, quando estivermos aconselhando, essa graça de Deus, o sangue de Jesus, as chances que Deus nos deixou, a misericórdia de Deus que se renova a cada manhã e que é a razão de nós não sermos consumidos.
Eu sei que muitos ignoram essa graça, muitos desprezam essa graça, e alguns nem ligam para ela. Mas aqueles que derem ouvidos à graça de Deus, mesmo que seja uma pessoa que viveu debaixo de muita culpa, ela vai ser liberta e ela vai ser, eu diria, reconstruída pelo poder de Deus. Então, né, eu quis fazer somente uma citação, porque podem ver que Jesus, ele curou todos aqueles que chegaram a ele. Desde os homens mais brilhantes, como Paulo, que ao mesmo tempo também estava tendo uma condução de vida errada, mas a gente não pode negar que Paulo era muito inteligente, mas fazia da sua inteligência um objeto de morte. As pessoas mais vis, como Maria Madalena e a própria samaritana. Jesus, ele destaca a graça dele em todos os seus filhos. É num Pedro sanguíneo, que já tinha sua vida, eu diria, praticamente estabelecida. Alguns vão dizer que Pedro era um microempresário. Naquela temporada The Chosen, Pedro aparece ali como um pescador ali meio quebrado, mas alguns teólogos vão falar que Pedro, João e Tiago, eles não eram assim, não, até porque a pescaria fazia parte de uma função muito importante para quem era ali da Galileia, das regiões do Mar da Galileia. Então, o pescador, ele poderia até ser considerado ali quase como um microempresário. Mas percebam, Jesus ele teve paciência com Pedro, Jesus ele foi firme com Pedro, ele destacava Pedro nas suas falhas, mas a graça sempre destacava mais do que o julgamento. Então, fica aqui, né, essas palavras, e eu queria apenas fazer essa citação, porque eu acho que, né, nós, no módulo de psicologia pastoral, não trabalhamos sobre esse livro, porque não deu tempo, mas fica aqui uma opção de leitura. O autor ele vai trabalhar de uma forma muito linda aqui, ele vai usar 4 partes desse livro. A primeira parte é a dimensão da culpa. A segunda parte é o espírito de julgamento. A terceira parte é a reversão. E a quarta parte seria a resposta, que seria, de fato, quando esse que vê em Deus a sua grande virada a sua grande libertação de tudo, e aí tem essa resposta positiva, né? Buscando em Deus o livramento da culpa. E para eu até ilustrar isso, deixa eu dizer aqui rapidamente para vocês. Certa ocasião, nós recebemos uma irmã na nossa igreja que estava com uma depressão muito grande e marcamos, eu e a minha esposa, um aconselhamento pastoral. Enquanto estávamos ali, minha esposa tomou a frente do aconselhamento e eu fiquei só observando a maneira que a minha esposa conduzia. E ali minha esposa identificou que essa irmã tinha uma culpa muito grande. E ali minha esposa, de uma forma muito, ali como que com um bisturi, ela foi fazendo ali alguns cortes. Eu me lembro, irmãos, que em 2 sessões, aquela moça que estava tomando remédio, que estava ruim, que estava num grau de depressão assim profundo, ela foi literalmente liberta. Houve uma intervenção de Deus, sim, mas houve ali um posicionamento muito lindo por parte da minha esposa, orientando aquela irmã sobre essa questão da culpa. E a maneira em que minha esposa tomou toda a condução daquela orientação. E eu me lembro bem que na terceira sessão, aquela moça já tinha parado, aquela senhora já tinha parado com os remédios, e, irmãos, para a glória do Senhor, ela foi liberta de uma depressão profunda, e hoje ela caminha muito bem, já tem muitos anos conosco, e é uma alegria vê-la tão bem, tão saudável, com a sua vida revigorada. Ela estava com pensamentos suicidas, assim, vivendo uma vida paupérrima, e ali a única coisa que eu fiz nesses 2, 3 dias de aconselhamento foi, no final, orar e deixar um texto bíblico de esperança em Cristo, né? E eu lembro como foi forte e está até hoje no nosso coração a lembrança de uma alma que estava com sentimento de culpa tão grande dentro dela. Mas no momento em que ela enxergou que Jesus era a resposta,
e que Jesus tinha caminhos de cura para ela, a graça de Deus invadiu a vida dela e ela foi liberta. Tá bom, meus irmãos? Tudo bem? Beleza? Beleza. E para eu concluir, então, eu quero fazer só uma citação agora aqui do livro Jesus, o maior psicólogo que já existiu, do Mark Becker, que está aqui na página 15. Olha só que interessante, irmãos. E eu vi aqui uma coisa muito interessante nesses 3 parágrafos. O autor do livro escreve que eu estava sentado na cozinha da casa dele, com um ar deprimido e sentindo-me sem esperança, quando meu irmão disse: sabe, Mark, recentemente, quando eu estava fazendo uma pesquisa geológica, notei uma coisa interessante a respeito da maneira como o mundo é feito. Nossa equipe escalou a montanha mais alta da região e a vista nos deixou emocionados. A experiência no alto das montanhas são magníficas. No entanto, nessa altitude, as árvores não conseguem sobreviver. No topo da montanha, nada cresce. Mas quando olhamos para baixo, notamos uma coisa interessante. Todo o crescimento está nos vales. E aí, o que eu quero dizer aqui com essas palavras, né, do Mark, irmão do Baker? Em outras palavras, né, ele aqui até continua falando no parágrafo seguinte. A parábola de Tim me ensinou uma verdade essencial. Os sofrimentos nos causam dor, mas também nos faz crescer. Nunca esquecerei o que Tim disse naquele dia. As palavras dele não eliminaram a minha dor, mas, de certa maneira, a tornaram mais tolerável. As parábolas não alteraram os fatos da nossa vida. Elas nos ajudam a olhá-la de outra maneira. Era o que Jesus pretendia ao contar as parábolas. Por que ele está dizendo isso? Porque ele traz um princípio espiritual. Só podemos entender as coisas a partir da nossa própria perspectiva. Por que eu estou usando aqui essa ilustração desse livro? E é verdade, irmãos, nos altos das montanhas não cresce quase nada. O crescimento fica nos vales. Porque no momento em que vem a chuva, os minerais eles descem juntamente com a chuva, e ali os vales geralmente são ricos para o crescimento. Então, muitas vezes, na nossa vida, pode ver que o grande crescimento que Deus vai nos dar são nos vales da nossa vida. Por isso que o salmista dizia que mesmo que ele me leve pelo vale da sombra e da morte, ali ele estará conosco. O crescimento está nos vales. Nós teremos um ministério pastoral na arte do aconselhamento frutífero quando entendermos que as nossas experiências elas nos levam à maturidade. Deus nos permite passar por certas experiências, porque Ele vai pegar aquela experiência e Ele vai derramar graça sobre ela, e depois que a gente for curado e abençoado, essa matéria-prima vai ser o que Deus também fará com que, por meio daquela dor que passamos um dia, a gente possa estar curando muitas pessoas. Então, o pastor, na realidade, ele se torna um conselheiro cada dia mais, eu diria, mais experiente, quando ele sabe lidar com as dores da vida e ele extrai sempre o melhor. E com paciência ele busca em Deus, com paciência ele clama a Deus, e ele vai aprendendo ali pela vida dele, e quanto mais ele realmente aprende, tudo isso viram pérolas e viram ferramentas para que ele possa também estar aconselhando com muita proficiência. Então, não olhem para as dificuldades da sua vida como um castigo, mas notem que cada uma dessas dificuldades será uma ferramenta que Deus vai estar presenteando vocês para que vocês possam estar abençoando muitas outras vidas. Tá bom, meus irmãos? Joia aqui sobre a prática do aconselhamento? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Ser guiado sempre pelo Espírito Santo, né, pastor? É ser sensível ao Espírito Santo em todas essas situações. Acredito que a gente vai ter sucesso na maioria deles. Salve engano, algumas
algumas limitações que a gente tem, porque muitas das vezes a gente mesmo atrapalha, né, o agir de Deus e o jeito dele se manifestar às pessoas, mas ser sensível àquilo que o Senhor ministrou em outras aulas, ser sempre a orientação espiritual, né, ser sensível ao Espírito, a gente vai ter sucesso no aconselhamento. É isso aí, Dil. E quando não tiver tanto, Dil, prova que, de repente, é uma área que a gente tem que passar para outros irmãos. E normal, Bem, glória a Deus por isso. Então, não é? Deus. Nós não seremos completos, né? Nunca seremos, é verdade. Então é isso aí. Tá bom, meus irmãos? Joia? Vamos fechar então esse bloco, vamos depois para a prática da pregação também. A gente vai fazer uma breve síntese para a gente continuar aqui nos temas da nossa apostila e do nosso livro-texto. Percebam que no nosso livro-texto, o MacArthur, ele não traz sobre o aconselhamento, mas ele traz perspectivas pastorais na parte 4 do livro, e lá ele fala sobre liderança, evangelismo, discipulado, vigilância, observação, tal, exemplo, ou seja, ele não fala diretamente, mas ele dá caminhos também para que a gente se torne, eu diria, um líder melhor, um conselheiro melhor, né? Tá bom? E eu não tenho dúvida que Deus vai nos ajudar, né, Dil? Amém, com certeza. Amém? Então, vou fechar aqui o nosso bloco para irmos para o intervalo, tá bom, meus irmãos? Ok. Joia, então vou lá.